A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, meus caríssimos, amados de Deus. Estamos aqui mais uma vez com o nosso grande podcast Gotas de Fidelidade, transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu sou Abílio Gonçalves, sou aqui da Escola de Fidelidade e é um grande prazer estar aqui contigo nesse momento. Se você já é inscrito nesse canal, um grande abraço. Obrigado pela sua companhia de toda semana e faça, né, ou curta aqui esse vídeo, né? Faz esse favor para nós aqui para ir alcançar cada vez mais pessoas neste instrumento que é o nosso podcast. Se você ainda não é inscrito, venha, faça sua inscrição, inscreva-se agora mesmo para que você possa ser notificado toda vez que a gente estiver online. Muito bem, mês vocacional. Estamos aqui na terceira semana de agosto e nessa semana nós lembramos das vocações religiosas. É todo homem e toda mulher. Todos eles, todos nós, possuímos um chamado comum da parte de Deus, que é o centro da nossa vida. É para onde nós vamos nos orientar. As vocações da igreja é um chamado radicado no batismo. Ele serve, essa vocação serve para a nossa santidade, para a gente encontrar a plenitude. E olha só o que nos ensina a Santa Igreja no Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1878. Fala um pouquinho sobre o caráter comunitário da vocação humana. Olha só. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Olha que maravilha! Nós vemos aqui que a filiação divina e o caminho para a santidade, eles podem ser vividos. E sobre diversas formas, diversos aspectos. E é por isso que cada um de nós tem que buscar, de forma sincera, se conhecer, né? Ter um autoconhecimento. E para então descobrir qual é o nosso chamado na igreja, essa grande família de Deus. E é aqui que entra a vida religiosa. Em agosto, nós temos o Dia da Vida Religiosa, que se comemora no terceiro domingo, recordando a vocação da vida consagrada. Essa recordação ela é feita porque hoje, dia 15 de agosto de 2022, é o dia que celebramos a Assunção de Maria aos céus. Essa solenidade que na liturgia do Brasil, ela é transferida lá para o domingo. Então, lembrando desses homens e mulheres que se consagram, né, consagram a sua vida a Deus e ao próximo. É dessa vocação que brotam carismas, né, como aqui a comunidade católica Fidelidade da Cruz, e também diversas outras formas, né, que enriquecem as comunidades, com pessoas que buscam viver verdadeiramente os seus votos de castidade, obediência e pobreza. São verdadeiros testemunhos de vida do Evangelho. Nós vemos que desde o início do cristianismo, homens e mulheres são impelidos pela prática dos conselhos evangélicos e se sentem impelidos a seguir Jesus Cristo, né, de modo mais intenso e próximo. Diz aquele documento do Papa Paulo VI, que fala sobre a renovação da vida religiosa, ou Perfecta Caritatis, no número 1, muitos deles, movidos pelo Espírito Santo, levaram vida solitária ou fundaram famílias religiosas, que depois a igreja, de boa vontade, acolheu e aprovou com a sua autoridade. Então, essas grandes formas são vividas como vocações na igreja. Algumas têm algumas características, né, que a gente pode destacar. Por exemplo, o claustro, né, vivem fechadas, tem a vida contemplativa, tem aqueles que fazem um serviço aos pobres ou às mulheres, às crianças em situação de risco, serviço aos sacerdotes. Então, se você, preste atenção, se você percebe o chamado a qualquer um desses estados, desses tipos de vida, é fundamental você se aproximar das congregações e instituições
religiosas para conhecer. Aí, se o coração bater forte, fazer o caminho de experiência vocacional. Esses perseverantes religiosos que estão a serviço do povo de Deus por meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. É com a sua vida consagrada que eles demonstram que a vida evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo nesse mundo excessivamente cheio, né, de coisas materiais e consumista. Eles são sinais do amor de Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor. E hoje nós temos esse nosso tema maravilhoso e um convidado maravilhoso também, que vai nos dar o seu testemunho, né, de uma vida consagrada a Deus. E eu quero já agora chamar a nossa querida apresentadora que está aqui conosco hoje. Olha, espera antes, um grande abraço, Padre Wesley. Ó, Tainã, valeu, boa noite. Edivaldo Diguinho, Roniel, boa noite também. E vão mandando aqui, aproveitando, manda aqui no chat do YouTube, para que a gente possa saber, né, suas dúvidas, suas perguntas. Participe junto conosco aqui. Agora vamos chamar assim. Chega junto, Natália. Seja muito bem-vinda, boa noite. Opa, tá sem som. Opa, voltei. Boa Aí, noite, Abílio. boa noite. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, tudo certo. E por aí, como estão as coisas? Na correria, mas é coisa boa, sempre. Faz parte, né? Assim mesmo. Essa semana foi bacana, né? Que a gente teve agora, a gente passou pelo Dia dos Pais, né? Vocação Sim, da família. Toda a semana passada, como a gente falou na segunda-feira passada, é uma semana de vocação familiar. Lembrar do pai, da mãe, dos filhos e todos aqueles que compõem a grande família aqui terrena, né? E elas que refletem aquilo que nós vamos viver lá no céu. E aí, como é que foi o sim. seu Dia dos Pais? Foi bem bacana. A gente passou lá em casa, eu, meu pai, minha mãe, a Patrícia, aqui da comunidade, nossa irmã, passou lá também com a gente. Fizemos um churrasquinho, um momento de confraternização. Foi muito bom. Cheio Ai, de carinho e boas risadas. que E bacana. vocês por aí, na sua casa, como foi? Foi bem, assim, foi bem no limite, porque eu acabei ficando mal, comi alguma coisa que não ficou legal. Eita, Aí a gente ainda saiu um pouquinho, conversou, brincou, mas foi bem mais aqui internamente. O resto foi tudo pela internet, né? Meu pai tá na Bahia, ah, então a gente só por telefone mesmo, né? se Então, falar ali pela internet, né? Ajuda a exatamente, aproximar quem está longe. com certeza. É que nem nós aqui, né? A gente tá longe, mas tá perto do mesmo jeito. É isso aí. E você Chegou a estava hora. falando, Abílio? Hum, Ah, já vamos chamar nosso convidado? eu creio que sim, já tá na hora. Então vamos lá, então. E rufem, né, os tambores. Rufem os tambores. Olá, boa Boa noite. noite, padre. Sua Tudo bem? bênção. Bem, graças a Deus, Deus te abençoe. Tá saindo o som direitinho, tudo certo? Tá Perfeito. sim, Maravilha, maravilha, bom demais. tudo certo. Que alegria, padre, receber o senhor aqui hoje com a gente. Fico feliz em participar, né? Falar de vocação é muito importante, é muito necessário, e estamos felizes, graças a Deus, com a vocação que o Senhor nos dá, e vamos aí falar desse bem que o Senhor nos concede, né? Eu creio que seria uma boa, né, esse início do nosso podcast, é o senhor se apresentar, né, falar um pouco sobre quem é Padre Gabriel. Certo, vamos lá então. Bom, eu sou padre agora, Gabriel, da Arquidiocese de Brasília, fui ordenado no dia 6 de agosto, então pouco mais de uma semana aí, e muito feliz, graças a Deus, com a vocação.
Minha paróquia de origem é a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, lá no Gama. E atualmente estou na paróquia Nossa Senhora da Saúde, na Asa Norte, mas vou ser vigário na paróquia Nossa Senhora, na verdade, na paróquia São Sebastião, em Planaltina. Né? Vou para lá no começo de setembro. Então é isso. Né? Sou da Arquidiocese de Brasília, estudei durante 8 anos no seminário e por lá estudamos filosofia, teologia, durante estes 8 anos, para nos prepararmos aí para a ordenação que aconteceu agora no último dia 6. Né? Então, muito feliz, graças a Deus, por ter realizado essa caminhada e chegado. E hoje poder dizer assim, né, sou padre com a graça de Deus. Nós é que ficamos muito, muito felizes também por esse neo-sacerdote aqui conosco. É uma maravilha recebê-lo e saber, né, um pouquinho da sua história. Eu já falei um pouquinho, né, sobre como foi o caminho para fazer a formação do sacerdote, mas e um pouco antes? Como é que foi a sua iniciação na vida cristã? O senhor já nasceu num berço católico? Já sempre foi incentivado para essa vocação? Bom, na minha casa, meus pais católicos, mas talvez não com toda aquela força, mas de uma certa forma, assim, lá em casa, até os 7 anos, participei bastante da vida da igreja, naquilo que me era possível até aquela idade. Então, entrar na igreja como criança, as crianças fazem, né? Lá como anjinha, aquela coisa, participar dos grupos que tem para reunir as crianças e tudo mais. Tive essa vivência muito afetuosa com relação à fé e também em casa, aprendendo as orações mais básicas. Então, essas coisas eu tive. Também fiz a minha primeira comunhão ali aos 10 anos. Acontece que falou mais alto na minha vida durante aquele período a rebeldia que é própria do adolescente. A rebeldia que é própria do adolescente. Esses dias a gente viu na liturgia o profeta Ezequiel dizia assim que este é um povo rebelde. É um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E, bom, foi bastante isso o que eu vivi durante aquele tempo. Não só com relação aos meus pais, mas também com relação às coisas de Deus, certo afastamento. Né? Então, assim, lá em casa eu tive essa possibilidade de conhecer as coisas de Deus, mas o que eu tive ali na infância não foi suficiente para me aprofundar, sabe? Então, tanto por desinteresse meu, que foi aparecendo, aquele desinteresse ali no tempo da adolescência, como também por certa dificuldade dos meus pais, né? As dificuldades que a gente passava em casa, a nível especialmente de relação, psicológico, assim, e tal, e, enfim, foram tempos difíceis, né? Que a gente passa cada um na nossa família, mas a gente foi aprendendo a superar isso, né? Na minha paróquia enfim, acabei que, olha só, tive um retorno para a igreja, diria rápido até, digamos assim. Ali com 15 anos eu já comecei a voltar com certa radicalidade para as coisas de Deus. E foi impressionante isso, porque eu digo que, inclusive na apresentação que tem lá no perfil da arquidiocese de cada um dos ordenandos, né, dos últimos 9 padres que foram ordenados na nossa arquidiocese, tem lá 9 publicações sobre cada um de nós, né? E neste textinho eu acabei escrevendo lá, sintetizando aquilo que era a minha história. Eu escrevi que eu esperava como que um grande acontecimento na vida, né? Um marco, alguma coisa que a gente pudesse dizer assim, traçar um antes e um depois a partir daquilo. E, bom, o que aconteceu para mim, a verdade foi que eu não percebia esse acontecimento, sabe, de uma vez. Ele se deu aos poucos na minha vida. Esse meu retorno para a igreja aconteceu a partir de um irmão, né, na verdade, assim, de um amigo que chamo de irmão também, assim, né? Um amigo que era da escola e por isso
ainda frequentava a minha casa, ele ia para a igreja e eu não. Ele era coroinha, participava das coisas da igreja e eu não. E ele me disse que ia ter um grupo de teatro. E eu fui para a igreja através desse grupo de teatro. Voltei. Era uma apresentação sobre São Paulo e sobre a vida de São Paulo, a conversão e tudo mais, aquela coisa toda. Daí, por meio desse grupo de teatro e aquele grupo que estava ali, fez com que eu me interessasse a voltar para a igreja, me interessasse a ficar exatamente pela amizade daquelas pessoas, que me pareciam muito boas, que me pareciam alegres, gente boa, e por aí. No primeiro momento, foi isso que aconteceu. Não tive nenhum outro interesse mais profundo, não. Foi para ficar com aquele grupo de amigos, que eu vi algo diferente neles. Fui ficando e, através daquele grupo de amigos, para estar mais com eles, passei para a turma de crisma deles. Ficando na turma de crisma deles, comecei a me interessar mais pelo que aquela catequista me dizia. Minha madrinha de crisma, que se tornou minha madrinha de crisma, Jamara, uma pessoa muito de Deus na minha vida, muito importante para esse meu retorno. Aquele meu amigo lá, eu acho importante dizer o nome também, por gratidão, é o Lincoln, da minha paróquia. E fui crescendo ali. Aos poucos, me interessando mais também sobre o que acontecia na missa. Despertou o desejo de entrar no grupo de coroinhas. Entrei no grupo de coroinhas também. E aí já ia acumulando coisas, já era a terceira para a lista. Que mais? Depois desse tempo, no grupo de coroinhas, também ia começar um grupo de jovens na paróquia, o MAC, que é o Movimento de Amizade Cristã, que tem algumas paróquias de nossa arquidiocese. Entrei também no grupo. Quatro coisas aí já de cara, né? Praticamente 2 anos de caminhada na igreja, participando dessas 4 coisas. Para dizer assim, de certa radicalidade e o desejo do coração que ardia e que me impelia a continuar e me aprofundar. Bom, dentro desse processo, eu fui começando a descobrir que não era um acontecimento em específico que eu deveria esperar marcar a minha vida, mas esta série de coisas que eu ia fazendo, esta série de pequenas coisas que eu ia fazendo dentro da igreja, e que depois começaram a dar sentido também às outras coisas que eu vivia, as amizades na escola, por exemplo, e também a minha vida de família, fizeram com que eu preenchesse de sentido os momentos vários da minha vida. Ou seja, não era só um momento grande em que eu tivesse que falar assim, aquele dia lá foi o dia mais feliz da minha vida. E tanto é que, tipo assim, se alguém me pergunta, se alguém me faz essa pergunta e me fala qual que é o dia mais feliz da sua vida, eu não sei dizer. Sinceramente, Deus me preencheu de sentido em tantos dias, e na verdade, cada um dos dias de minha vida, que é difícil dizer qual que é o mais importante. Para mim, essa pergunta é muito difícil. Para outros, eu entendo que marca de um modo mais especial, né? Mas para mim, pessoalmente, foi assim que aconteceu. E então, dentro especificamente do serviço de coroinhas, comecei a me despertar para a vocação. E aí, as outras coisas foram acontecendo. Nasceu, então, a vontade de servir o altar, foi ali, servindo o altar. Exatamente, servindo ao altar. E aí, a partir daí, padre, qual foram as dificuldades? Qual foi as descobertas para encontrar a vocação, né, de realmente se entregar no seminário e partir para fazer realmente receber o sacerdócio? Bom, a motivação inicial e mais forte foi essa da missa, né, de estar servindo ali próximo à Santa Missa, próximo do padre, descobrindo o que era aquele serviço e, né, aos poucos entendendo com mais profundidade o que é a Eucaristia e me maravilhando com isso. Daí as dificuldades começaram a ser as seguintes, assim, né? Descobrir quem eu sou, descobrir um para quê
na minha vida, que serviço realizar. Este momento, né, do jovem aí que está se preparando para sair do ensino médio, que foi o momento em que eu decidi discernir a minha vocação e entrar no seminário. Este momento é de muita pressão, do jovem sobre si mesmo, da família sobre ele, da sociedade sobre ele. Então, assim, muitas coisas internas e externas estão colocadas diante de nós, né? Estão em jogo aí. A gente escuta a gente de todo lado falando, mas você vai estudar isso, não sei o quê, mas talvez aquela outra coisa não seria melhor para você e tal, etc, etc. Eu tinha em mente que gostaria de estudar letras, né, português e inglês, eu gostaria de seguir por esse caminho, para aproveitar também o curso de inglês que eu tinha feito durante o tempo de escola, e estava mais ou menos encaminhado para isso, mas eu levei igualmente a sério esse discernimento vocacional para mim, para minha vida. Então, assim, na mesma proporção em que eu considerava, e na verdade mais, numa proporção maior, em que eu comecei a considerar a coisa da faculdade, na verdade, ultrapassava esse discernimento vocacional. E eu comecei a enveredar por esse caminho sem medo de me arrepender. Isso foi uma coisa que eu nunca tive. Sem medo de me arrepender, porque eu sabia que precisaria me conhecer e conhecer o propósito que Deus tem para mim. Então, assim, muitos de nós, enquanto jovens, acabam fazendo muita bobagem na vida, acabam seguindo por muitos caminhos, inclusive fora da igreja, fora de Deus, esquecendo o primeiro amor, como a gente diz, né? Esquecendo o primeiro amor, por renunciar a essa pergunta importante que a gente tem que se fazer, né? Quem sou eu e para que Deus me quer nesta vida? Essas duas perguntas, assim, ponto de partida para aquilo que a gente vai fazer. Tudo, né? Tudo, seja o que a gente vai estudar, seja o que a gente vai, onde a gente vai morar, com quem a gente vai viver, tudo, né? O trabalho que a gente vai ter. Todas essas coisas são respondidas a partir dessas duas iniciais, eu diria, talvez. Quem sou eu e o que Deus quer para minha vida, né? Então, o medo maior, talvez, foi não ligar tanto para o que os outros falariam, não ligar tanto para a oposição, caso ela aparecesse, oposição à decisão de vida que eu estava para tomar. Uma questão que apareceu importante foi se era para seguir, né, para uma congregação religiosa ou permanecer na Arquidiocese de Brasília. Essa foi uma pergunta importante e que eu respondi com alguns meses de discernimento no seminário maior. Graças a Deus foi bem sanada, rapidamente. Então, assim, a dificuldade maior acaba sendo dar o passo. E já digo aqui do dia que eu entrei no seminário, né? Do dia que eu entrei no seminário, uma primeira dificuldade foi que, assim, eu ali com 19 anos, saindo da casa dos meus pais, né? E meus pais voltando para casa, marcou para mim o carro dos meus pais de costas para mim, voltando para casa, sabe? Aquela coisa, deu um aperto no coração naquela hora. Ave Maria, pensei assim, agora já era, né? Vambora, vamos seguir por aí. As dificuldades do início foram mais ou menos essas. Que bom. Padre, o senhor falou sobre o desejo, né, o discernimento ali da vida religiosa ou ser um padre diocesano. Como que foi assim esse discernimento do senhor? Bom, tinha um padre lá no Gama, chamava Padre Isaías. Ele era de uma das paróquias de lá. Não era a paróquia onde eu estava, né? E fazia esse punhado de coisa que eu acabei de falar. Não era de uma outra paróquia. Mas era também um padre que nos conhecia. O grupo de coroinhas lá, ele celebrava de vez em quando na nossa paróquia, e ele sempre nos incentivava para ser Joseleito de Cristo, que é uma congregação brasileira, que tem, né, um fundador brasileiro também, e ele ficava tentando arrastar a gente para lá. Daí, falava assim, você vai ser padre, não sei o quê, e falava com um, falava com outro coroinha, aquele outro, e aí alguns de nós íamos para o encontro vocacional que ele fazia de vez em quando. No início da caminhada, me ajudou bastante,
me ajudou bastante. Foi um auxílio fora, digamos assim, né, além do próprio incentivo interior e da chama de Deus que queima no nosso coração, esse auxílio do padre, né, do padre de uma outra paróquia que chamava a gente para fazer encontro vocacional e para descobrir se a gente queria ser padre ou não. E aí, respondendo a esses chamados que ele nos fazia, aqui e ali, eu fui uma vez, até que lá, nesse encontro, eu decidi, né, que queria entrar, né, que queria ser padre, e até que, e assim, me ajudou a decidir. Foi no dia 22 de julho, se eu não me engano, de 2011 que eu decidi. Algo assim. Caramba, Foi, nesse encontro. ficou bem marcado, Daí tem uma participei, data. e também participei de outros encontros também com eles e tal, só que eu pensei assim, não, ainda não estou decidido sobre o para onde vou. Deixa eu fazer os encontros vocacionais da diocese. Já tinha escutado, né, bastante sobre essa congregação, que era essa outra possibilidade. E aí eu vim então para a Arquidiocese de Brasília, nos encontros todo primeiro domingo, inclusive se tem alguém aí pensando nisso, todo primeiro domingo do mês tem encontro lá no Seminário Maior. E aí, durante os encontros, eu ia escutando o que era exposto lá e tal, e escutei aquele que é o carisma do padre diocesano, né, que é a vivência da espiritualidade do bom pastor, né, que tem junto ali de si o rebanho de Deus e é constituído por tudo que é tipo de ovelha. Então, cuidar do rebanho de Deus que está aí espalhado pela nossa arquidiocese. Aquilo me, como diz, me tocou o coração, me identifiquei. Então, fui seguindo ali, sentindo que aquele lugar poderia ser o lugar para mim. E a partir daí fui seguindo com mais certeza, né, com mais tranquilidade. Uma das medidas que a gente pode ter sobre o lugar certo onde estamos é a felicidade que temos na entrega que realizamos. Então, assim, se a gente está feliz com a entrega a Deus no lugar onde a gente está fazendo essa entrega a Deus, se a gente está em paz, isso diz muito sobre o lugar onde devemos estar. Diz muito sobre pelo que devemos lutar, né? Então, foi assim que eu decidi entrar no Seminário Maior, né? Então, fazendo os encontros lá, não quis mais estar em outro lugar. Então, foi mais ou menos assim. Muito bom, padre. Eu estava lá no dia 6, no dia da ordenação, e foi uma celebração, assim, belíssima. Eu já tinha participado, né, de outras celebrações de ordenação, mas foi, assim, muito especial tudo que o bispo falou. E estar ali vivenciando aquele mistério do que Deus faz através da igreja, né? Assim, é um tesouro muito grande para um fiel poder participar de uma celebração como essa e ver a profundidade daquilo que a igreja nos proporciona, daquilo que a igreja faz na vida, né, de vocês, nossos pastores, e também na nossa, que é alcançada pela vocação de vocês. E eu queria saber, assim, como que foi para o senhor viver aquele momento? Né? Se para mim, se depois eu partilhando com meus familiares, a gente comentando o quanto que foi especial, eu fiquei pensando como que para vocês, sacerdotes, não deve ter sido, né? Então, como que foi essa experiência? Foi uma tremedeira doida, primeira coisa. Foi uma tremedeira doida. Assim, desde muitos dias antes, eu já estava agoniado. De verdade, eu já estava meio, sabe? E experimentando aquela expressão que diz, né? O temor e o tremor. Então, o temor por conta de olhar muito para dentro de si e experimentar. Eu disse para quem conversou comigo ali antes da ordenação, viu também até o estresse que eu estava passando, a ansiedade que eu estava, porque eu experimentei muito de quem eu sou. Ou seja, foi tempo de falar assim, olha, o quão falho você é, o quão pecador você é. Olha o tanto que falta em ti.
E, ao mesmo tempo, foi tempo de observar a outra parte, né, eu digo, do tremor diante do mistério de Deus que está se aproximando, que estava se aproximando e que permanece agora, né, permanece nas mãos, permanece nas orações que fazemos, e nas bênçãos que realizamos, e etc. Então, o temor, por conta de olhar para dentro de si, ver tudo aquilo que faltava, e olhar e o tremor diante do mistério de Deus que é grandioso. Desculpa. E então, foi muito forte, foi muito bonito. Tempo. E aí como é que eu vivi aquilo, né? Eu ficava olhando para a cruz de Jesus para não me perder, sabe, em talvez emoções demais. É claro que a coisa da emoção está ligada também a esses momentos fortes da nossa vida, né? Só que eu sabia que se talvez eu ficasse olhando para os meus pais, se eu ficasse olhando para os amigos que estavam lá, eu me desviasse talvez da oração, eu ficasse chorando e as fotos saíssem feias, entendeu? Também tem isso. Eu não queria que as fotos ficassem saindo feias. Porque eu chorando, Deus me livre, né? Já bastou. E aí na ordenação, uma vez eu não aguentei, né? Depois ali que eu olhei para baixo, ali depois da vestição, e eu vi todos os outros também já ali vestidos, né? Como com a casula, todos os meus irmãos. E dei uma olhadinha para os meus pais, aquela coisa. Aí eu não aguentei. Aí eu dei uma chorada de leve, mas foi grandiosíssimo. E é claro que a gente passaria um tempão só falando sobre a ordenação em si aqui, mas foi muito grandioso viver cada um daqueles momentos, a ladainha com todos os santos rogando por nós, a consagração das mãos com óleo, a promessa de obediência ao bispo, a concelebração. Então, a primeira vez que nós concelebramos ali, né, a Eucaristia junto do bispo, estendendo as mãos, não ajoelhando na hora não ajoelhando pela primeira vez ali na hora da oração eucarística, né? Porque você é sacerdote e ajuda e participa da consagração. Então, inclusive na hora que chegou ali, né, a hora de consagração, a hora da consagração na missa, meu joelho até deu uma dobrada assim, entendeu? Para ajoelhar. Deu até uma dobrada, só que aí eu voltei e fiquei quieto. Eu falei assim, não, agora não precisa mais não, então agora eu fico aqui de padre, né? Mas foi bom demais, Ave Maria. Olha que bacana. Então, o senhor trabalha muito com que idade? Assim? Durante esse período de diaconato e agora indo para uma paróquia, o senhor pretende fazer um trabalho com a juventude, fazer um trabalho assim também vocacional para essa nossa realidade? Bom, durante um bom tempo na pastoral, estive na pastoral vocacional durante o tempo do seminário. Ano passado, depois de já ter saído do seminário, eu ajudei por um ano na formação lá no ano que a gente chama propedêutico, que é o primeiro ano da formação na Arquidiocese de Brasília. E depois, o que acontece? Como eu dizia, né, o trabalho dos padres, o trabalho dos padres diocesanos, especialmente, por ser numa paróquia, é cuidar do povo de Deus todo que está ali. Então, assim, eu pessoalmente gosto bastante de catequese. Gosto de eu pessoalmente dar catequese, sabe? Legal. Gosto também de estar com jovens e tal, mas eu pessoalmente gosto da coisa da catequese. Então é algo que eu pretendo continuar, inclusive nas paróquias onde eu participar, ajudar de forma intensa na formação do povo de Deus, na formação da fé do povo de Deus. Né? Então é um dos serviços que mais me chama a atenção. Tem um outro serviço que eu gosto muito e que é muito desafiador, especialmente para os nossos tempos de contracultura, que é o serviço da música litúrgica. Então, nós precisamos reaprender
a cantar as músicas litúrgicas, especialmente para valorizar o santo sacrifício da missa. Então, é um serviço que eu tenho me dedicado recentemente, mas que ainda preciso de muita capacitação, preciso muito da luz do Espírito Santo para poder ajudar bem nos lugares por onde eu estiver, né? E é uma coisa difícil, estou aprendendo. Devagarinho a gente vai chegando lá. Mas as coisas que eu destacaria são essas. Nossa, quando o padre está encabeçando a catequese, é a melhor coisa. Eu que já estive na catequese, já fui coordenador também. Nossa Senhora, chega um sonho. Ter proximidade com o padre ali, ministrando na catequese, é uma bênção muito grande. Nath, você tem uma pergunta, não tem? Tem sim. Padre, o senhor estava comentando sobre as amizades, né, que foram importantes dentro da sua retomada da igreja, da caminhada, e o quanto que é importante nós termos amigos que querem trilhar ali o mesmo caminho, né, que nosso coração também deseja, amigos que nos ajudam, que nos orientam, e também pessoas em quem nós nos espelhamos, pessoas que nós admiramos, que às vezes estão ali num caminho um pouco mais à frente que nós, e que justamente por isso nos ajudam a perseverar e a seguir em frente. Tem alguém que o senhor se inspira, né? Algum sacerdote ou algum santo de devoção? Bom, eu tenho como referências importantes os meus pais, pela luta que tiveram de vida, não tiveram vida fácil. Meus pais tiveram vida bem difícil. Vieram da roça de Minas Gerais e já tem mais de 30 anos que estão aqui no Distrito Federal, né? Assim, na verdade, primeiro vieram para Lusiânia e depois para o Gama, e onde moram, né? Referência de luta, de vida, de fé, especialmente a minha mãe, que ela foi à frente, sabe? Lá em casa ela foi à frente. Nós somos 4, meu pai, minha mãe, eu e o meu irmão mais novo. E minha mãe foi à frente de nós 3 nessa caminhada de fé. Ela foi Santa Mônica para mim e para que eu e meu irmão nos retornássemos à fé, e meu pai também e tal. Também tenho essas referências de amigos, que 2 deles eu já citei, esse amigo meu e também minha madrinha Jamara. E como referência bom, teria outras para dizer também, mas fico aqui com os santos, né? Então, santa que gosto, Santa Teresinha. Santa Teresinha foi a primeira santa que eu tive a curiosidade de ler a vida de santo, né? E me admira muito a força daquela mulher na pequenez de sua vida, na pequenez das práticas diárias, a grandiosidade que ela colocava ali, porque amava a Deus e fazia com que os atos pequenos se tornassem grandes. Aquilo que eu já dizia sobre a minha vida, né? Não somente um acontecimento muito marcante, é como o livro, a história de uma alma mesmo. Santa Teresinha, ela não tem talvez um fato que seja marcante na vida dela. Ela tem inúmeros, né, assim, e tem muitas coisas que fazem com que o dia a dia se transforme em coisa grande e tenha um sentido. Pois Santa Teresinha é esse grande exemplo para mim. E mais recentemente, no decorrer do seminário, também aprendi muito sobre São José, aprender a devoção a São José, a proteção, e tenho recorrido ultimamente um bocado a ele, né? Gosto muito de São José de Anchieta também, faz parte da nossa história do Brasil. Então, é mais ou menos por aí. São essas as referências que tenho, assim, mais em mente. E tem um que eu não posso esquecer de citar. Opa! Que eu gosto do gordinho, o Chesterton. O Chesterton, eu gosto demais. Que é um escritor famoso, né? Tá ficando famoso hoje em dia, né? Então, eu gosto muito dele. É um dos que eu gosto mais. É o cabo que eu mais li, assim. Eu não li tanto, não, sabe? Eu não sou aquele maior leitor do mundo, não. Mas eu li bastante coisa dele e gosto demais. Ai, que bacana. Olha,
Tem aqui a participação do Padre Wesley. Ele mandou uma perguntinha para o senhor. Padre, no início do teu ministério sacerdotal, qual o maior desafio na Arquidiocese de Brasília que tu percebe que deve mais se preparar para enfrentar? Qual o maior desafio na Arquidiocese que você tem que se preparar e para enfrentar a partir de agora? Rapaz, uma pergunta importante, hein? Padre Wesley, ele é... Rapaz, não só porque quem faz é o Padre Wesley, mas também porque é uma pergunta difícil. Bom, vamos lá. Eu acho que uma das dificuldades que temos é manter a unidade, manter a unidade firme na nossa arquidiocese diante das variadas expressões de vida de fé que nós temos. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? E a coisa da unidade diante de todas as adversidades que estão sempre ao nosso redor. Porque ao nosso redor nós temos sempre assim, vamos lá, vou reformular melhor essa resposta. A mensagem da igreja, a mensagem que a igreja tem que levar ao mundo, ela é sólida, porque ela parte do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ela parte da fé, parte do depósito da fé, então ela é perene e ela perpassa os tempos. Ela perpassa os tempos. Então, a gente pode ficar seguro, porque quanto a isso, a igreja sempre será o depósito da verdadeira fé. Mas, no entorno disso, existem sempre muitas modas, existem muitas ideologias, existem muitos ataques à igreja, existem organizações que vão sempre contra a igreja, existe o ateísmo, existe, ou seja, uma sorte tremenda de coisas, os poderes públicos, os poderes políticos, que às vezes se voltam contra a igreja, se voltam contra a missão que nós temos no meio do mundo. Então, assim, um desafio recente que eu percebo é o seguinte: com relação à fé, às vezes até que nós pregamos bem a unidade da fé. Não temos tantos, talvez, problemas de heresias como tivemos em tempos anteriores. Mas uma dificuldade grande é com relação à moral, ou seja, às práticas, a vida do nosso povo, orientar a vida do nosso povo, sabe? Não, numa prática que seja mais constante, mais uniforme, mais regular, eu digo, sabe? Voltar a ter coragem, talvez, de pregar os 10 mandamentos com mais força, para que o nosso povo não só creia em Deus e creia no Deus verdadeiro, mas também tenha uma vida que seja conforme aquilo que acreditamos, né? Porque não adianta a gente ter aí até boa compreensão sobre o que é a fé, sendo que a nossa vida diz totalmente o contrário, às vezes, daquilo que acreditamos. Então, dentre as dificuldades que vejo, essa da unidade que vejo aqui na nossa arquidiocese, que precisamos lutar sempre por ela, né? É uma igreja muito rica, com muitas expressões de espiritualidade, e por isso tem que sempre cuidar para que essa expressão de espiritualidade, essas expressões de espiritualidades variadas, não se transformem em motivo de divisão, e fique cada um no seu gueto, cada um no seu canto, separado, vivendo, né, à parte um do outro. Esse é um dos perigos, e o outro é esse, talvez, da vida, assim, numa análise muito, talvez, superficial, que eu faço, né, assim, de pronto, como é a tentativa de responder essa pergunta, mas, inclusive, talvez nem seja esse o maior desafio, né, mas, assim, só para dizer de alguma dificuldade que eu enxergo, né, a unidade na pregação, quanto a moral também, né, os ensinamentos morais da igreja. Mas é verdade. Hoje o que falta mesmo é pulso firme, né? Como dizia antigamente. Pois Olha, é. mas tem o pessoal aqui, ó. Lorena Vieira dando boa noite. O coro de São Gregório também pedindo sua bênção. O próprio Tainan. Ô, coro São Gregório lá da paróquia. Aí. Um abraço, Deus abençoe. O pessoal está acompanhando aqui também.
Padre, o senhor falava sobre Santa Teresinha, né? Ela foi também um dos primeiros santos por quem eu tive muito carinho, assim, uma amizade mais próxima na oração. E ela nos ensina essa via da pequenez, a via de que cultiva em nós uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade do Espírito Santo para perceber a presença do Cristo em todas as coisas. E isso, eu lembrei do momento que o senhor comentou sobre ter essa experiência de não eventos grandiosos, mas nas pequenas coisas do dia a dia experimentar a alegria de ser de Deus, experimentar aquilo que Deus faz em nós. E Santa Teresinha vem nos ensinar essa docilidade, né, de perceber a presença do Cristo em todas as coisas. E o senhor sabe falar para nós, assim, como que nós podemos cultivar, né, na nossa vida de oração, na nossa intimidade, essa docilidade, a presença do Cristo, essa percepção mesmo, né, de estar com Ele em todos os momentos, ainda que nos momentos mais simples do dia a dia? Sim, sim. Bom, só para dizer uma coisa, eu peço desculpas que eu estou fora de casa e tá 4% a bateria do meu celular, mas vamos até acabar. Vocês me desculpem, eu não trouxe carregador. Mas enfim, vamos lá. De fato, essa coisa de perceber a Deus nas coisas pequenas da vida é tão vital, é tão importante, que para nós, para nos fazer perceber o seguinte: bom, se a gente for viver de momentos grandes, se a gente for viver só de picos, né? A vida não é só feita de picos, ela é feita de picos e vales, e um caminho de subida e descida no meio disso aí. Então, assim, se a gente for ficar dependendo da nossa vida só das grandes emoções, dos grandes prazeres, disso e daquilo outro, só em medidas grandes, poxa, a gente não vai querer viver mais, porque a maior parte dos nossos dias, às vezes, são coisas monótonas, né? Às vezes são coisas que monótona, né? Monotom. Então, assim, são coisas normais. Nós aqui, com o canto, a verdadeira beleza de Deus na nossa vida, precisamos dar melodia para os nossos dias, para que a nossa vida se torne um canto e se torne mais bela em tudo aquilo que fazemos. E a partir de Santa Teresinha, bom, a gente pode perceber como é que isso acontecia. Ela valorizava muito a vida fraterna, valorizava as irmãs com quem ela vivia, valorizava a presença de Jesus no simples e, especialmente, o que eu gostaria de deixar, a vida de oração. Porque a vida de oração de Santa Teresinha, inclusive tem um exemplo que é muito atribuído a ela, eu não lembro exatamente onde está escrito, não sei se isso é uma história de uma alma, mas que é atribuído a Santa Teresinha, naquele momento de oração em que ela rezava. E ficou na capela contando ali os tijolos que estavam na capela, só para poder estar com Jesus, sendo que talvez naquele momento ela não tivesse muita coisa para dizer. Um outro ensinamento sobre oração é aquela oração dos padres orientais, os padres antigos, chamados padres do deserto, né, os padres do deserto. Os grandes monges iniciadores da vida monástica no Oriente, que eles ensinavam a oração de Jesus, ou a oração do coração, que eles chamavam. Aquela oração que se repete no nosso coração durante o passar do nosso dia, e que faz com que, na medida do bater do nosso coração, nós nos voltemos a Deus. E a oração era a seguinte: meu Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Meu Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Meu Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. A explicação sobre isso está lá naquele livro Relatos de um Peregrino Russo, que nos ensina muito sobre a oração. E é isso, né? Ter o coração sempre voltado a Deus. Saber que, e isso tanto com relação às orações, para que sejam vivas, para que sejam verdadeiras, para que a gente chegue diante de Jesus e fale aquilo que de fato a gente tem no coração, não fique, talvez, repetindo palavras sem sentido, não é pelo número de palavras que somos ouvidos, né, mas pela oração sincera que fazemos. E também lá Santo Agostinho ensina
Meu Deus. Ah! Tava pensando já nisso, não vai dar tempo. Poxa, Fechar com o Santo Agostinho, nem. é um momento tão especial. Vou ter que marcar uma próxima, hein? Pois é, pessoal, aconteceu de que o padre avisou que estava sem um carregador, estava fora de casa e acabou a bateria. Fechou inesperadamente o nosso podcast. Mas olha, assim, aproveitando essa última fala dele, né, Nath? Eu creio que a gente já pega um pouco, né? Esse contar tijolos com Santa Terezinha, ou mesmo fazer essa vivência, saborear os pequenos momentos da vida, conforme a sua natureza. A partir do momento que nós reconhecemos que tudo é feito de Deus, tudo feito por Deus, tudo aquilo que acontece conosco é devido à vontade de Deus, então temos que caminhar admirando esses pequenos momentos e, sinceramente, fazendo a nossa entrega, nossa oração, né? Nossa resposta ao divino. Fazer com que a nossa vida transpire, né? Seja a nossa respiração um pouco, né, da oração ao Senhor. Eu vi que tem algumas perguntas aqui também, infelizmente não vai dar para para a gente fazer, né? Então, de repente, a gente faz uma outra chamada para ele. E se vocês quiserem que ele esteja aqui de volta, comenta bastante aí no vídeo, ou então manda mensagem também, né? Manda mensagem ou para a comunidade, ou se tiver o perfil dele lá no Facebook, ó, no Instagram, né? Manda para ele também lá no @pe.biel7, né? Isso? Eu Eu acho acho que que é isso mesmo. é isso mesmo, né? Tem lá o Instagram dele, é Gabriel. E aí, Padre Gabriel, manda para ele lá, porque aí ele volta com a gente aqui. É. Manda lá uma Ah, mensagem para eles e fala que foi muito bom, que a gente vai marcar uma próxima. isso. Combinado aí, povo? Tudo certinho? Obrigado pela Combinado. companhia, muito obrigado. Vamos fazer a nossa oração final, aproveitar, né, que a Vamos gente está sim. aqui ainda e entregar esse momento ao Senhor. Pode começar, Nath, vou nessa ordem aqui. Pai misericordioso, Deus todo-poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência, concedei-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós, São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. E é isso aí, Amém. meu povo. Amém. E nós, ó, Obrigada. lembrando que a comunidade, ela tem programação a semana inteira. Começou hoje, segunda-feira, com podcast aqui no YouTube. Amanhã tem encontro com Amanhã nós temos o encontro das famílias, e é lá na casa, né? A partir das presencialmente. 8h30 da noite. Na Isso. quarta-feira, nós temos atividade, né, online com o grupo de estudos Fiel. Nós temos um grupo de estudos junto com o Padre Wesley, fazendo um estudo sobre o catecismo. A cada 15 dias nós nos reunimos. Lá aqui no perfil da comunidade, você pode ir lá no @fidelidade.biel7
Ponto da Cruz, tem o link lá, se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. Nós estamos entrando amanhã não, quarta-feira, no nosso 10º encontro desse ano. E aí tudo fica gravado, tá tudo numa plataforma. Nós nos encontramos para discutir, para conversar, para escutar, para aprender cada vez mais sobre o depósito da fé da nossa igreja. Quinta-feira nós temos o grupo de Oração, recomeço a partir das 20h30, lá na casa da comunidade também. Isso. E continuando o presencial, sexta-feira tem adoração ao Santíssimo Sacramento. É um momento ápice da comunidade, ao qual todos são convidados a participar e estar presente às 8h30 lá na SMT 13. E sábado não, mas domingo. Sábado não, tem que dar um descanso. Né? No domingo, 11h30 é o dia do Senhor. É a missa dominical que você pode participar. É aberta à comunidade. Então, venha. Isso. Tem 11h30 da manhã. Né? Tem oportunidade para todo mundo. Seja presencial, seja aqui conosco online ou nos nossos eventos online também. Fiquem com Deus, meus irmãos. Segunda-feira nós estaremos aqui de novo, às 8h. Aqui é o único que começa às 8. O resto é tudo 8h30. Não se esqueçam. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.